Vê, é uma vergonha isso que a gente está vendo que a CPTM fez hoje com os usuários do trem, seu Luiz. Agostinho, infelizmente nós tivemos um problema no nosso sistema de energia na região de Água Branca, que gerou esse transtorno para os nossos passageiros. A gente pede desculpas. Efetivamente, a gente trabalha bastante para que isso não aconteça. Nós investimos em manutenção preventiva, investimos em manutenção preditiva para que a gente antecipe problemas e falhas. A gente está investigando esse caso. Ele pode ser derivado de um ato de vandalismo. As últimas ocorrências que nós tivemos, elas infelizmente, foram derivadas de ato de vandalismo, ou furto de cabos, ou mesmo, infelizmente, os vendeiros no entorno das vias, eles acabam arremessando camisas ou objetos que acabam ficando presos na rede aérea, que é um cabo, e aí em contato com um equipamento nosso que faz a captação de energia, ele acaba danificando e aí tem essa interferência no nosso processo. A gente está checando para confirmar se foi isso mesmo. Seu Luiz, essa história de que arremessam camisa, calça na fiação e que isso causa problemas e tal, eu ouvi a primeira vez essa história, olha, faz bem uns 5 anos talvez. Talvez. A primeira vez que eu vi, pelo menos, a CPTM alegando isso. Uma sindicância foi aberta, nunca eu vi o resultado dessa investigação mostrando que de fato foi uma calça pendurada, uma camisa, seja lá o que for, que causou. Nunca vi. Eu não sei se a CPTM tem provas disso, mas também isso mostra uma falha de qualquer forma, né? É deplorável, mas cabe à CPTM também zelar para que isso não aconteça, né? A estrutura da CPTM deveria garantir que vândalos não tivessem acesso a áreas vitais da estação. Agora, assim, com todo respeito, de verdade, eu acho que não tem nada no mundo que quebre tanto, que tenha tantos problemas diariamente, com frequência, como a CPTM. Eu não sei, como é que acontece? Teve um problema na fiação, depois no dia seguinte conserta, e depois tem de novo na porta que não fechou. Eu fico imaginando que deve estar em frangalhos a estrutura da CPTM. Então, Agostinho, a gente tem trabalhado, como eu já expliquei, os nossos indicadores eles estão cada vez melhores. Indicadores de quê? Desculpe. Indicadores de operação e de manutenção. Desculpa, só pela oportunidade. Os indicadores são levantados como? Creio que não é com o usuário. Creio que não é na opinião do usuário. Inclusive, na própria opinião do usuário, a última pesquisa de satisfação que foi feita com os usuários, a gente melhorou bastante a resposta do nosso serviço para com eles. São dados que a gente divulga, que a gente tem... Você tem um percentual aí, seu Luiz? Eu não tenho essas informações, que elas estão sendo divulgadas, mas a gente tem uma melhora constante desses indicadores. Se você pegar de 2018 até 2020, a gente aumentou quase 7 pontos percentuais em relação a isso. Dependendo do ponto de saída, isso não é muito animador, né? Não sei de onde saiu. Se saiu do 0 para 7, não é grande coisa. Não é isso, não. Não? O senhor acha que hoje o nível de satisfação do usuário da CPTM está em que estágio? Então, hoje, considerando o trabalho que está sendo feito, ele está entre bom e ótimo, acima de 80%. Ah, não está. Desculpa, mas não está. Se a gente abrir o telefone agora aqui para ouvir as pessoas, não é possível que tá. O senhor deve estar vendo, não sei se o senhor está acompanhando o nosso canal no YouTube. As imagens parece que a gente está falando aí é um bando mesmo, tem que chamar de um bando de refugiados que estão fugindo de uma região de guerra e que estão tentando se agarrar no trem. Não é possível. Isso não é normal. A gente não pode encarar isso como normalidade e dar uma explicação de que o sistema aéreo teve problemas, pode ter sido vandalismo, e aceitar isso como normal. Não é possível. Eu convido o senhor a ir nas pessoas para ver se o nível de satisfação está em 80%. Agostinho, eu tenho por hábito andar em todas as estações, em todas as linhas. Quando eu falei dos indicadores, eu estou falando dos indicadores de forma macro, em termos de manutenção e de operação. A gente tem melhorado a regularidade, a gente implantou o sistema que a gente está utilizando hoje, que é o 710, que é o serviço que liga a linha 10 na linha 7. A disponibilidade dos sistemas, mesmo de rede elétrica que você está falando, é um dos maiores que nós temos.
A gente tem investido bastante na CPTM e a CPTM tem mostrado uma melhoria gradativa nos últimos anos. Esse caso que aconteceu hoje, ele realmente não é algo aceitável. Toda a ocorrência ela é tratada dentro da CPTM para que a gente tenha sempre um melhor resultado para o nosso passageiro. Nesse caso em particular, nós tivemos que, infelizmente, o trem parou entre estações, nós tivemos que fazer a remoção dos passageiros de um trem para o outro, que é o que você acabou de me falar em relação a essas imagens. Mas toda a estratégia ela é feita para a gente reduzir isso a cada dia. Nós estamos conversando com o senhor Luiz Eduardo Argenton, que é diretor de operações e manutenção da CPTM. Senhor Luiz Eduardo, o senhor é diretor de operações e manutenção da CPTM há quanto tempo? Há 3 anos na CPTM. 3 anos. Que quadro que o senhor encontrou? Porque, assim, bom não está. Claramente há problemas sérios, estruturais, eu imagino. Porque eles se repetem demais. Estamos falando de São Paulo. Se a gente não conseguir fazer um trem sair de um ponto e chegar num ponto no horário previsto em São Paulo, então é melhor desistir. É melhor desistir. Quais são as dificuldades essenciais? Há problemas de falta de manutenção? O senhor é o diretor de manutenção, não sei se o senhor diria isso, mas eu como leigo, eu cuido do meu carro, E eu sei quando ele dá problema, se eu posso esperar um pouco mais, quebrou o retrovisor. Puxa, é ruim, né? Deu aquela rachada, mas dá para eu continuar andando. Vou andando porque eu estou sem grana para trocar o retrovisor. Agora, se dá um problema que vai me deixar no meio da marginal durante a semana, no horário de pico, eu tenho que trocar hoje. Eu queria saber quais são os problemas que minimamente explicam essa sequência interminável de quebras e de falhas e de paralisações. Na realidade, eu acho que a gente tem aí mostrado aí dia a dia que a gente tem mitigado, diminuído essas falhas que você está se referindo. Ela é muito crítica quando ela acontece no horário de pico, que é o que aconteceu hoje pela manhã, no caso da linha 7. A gente tem investido em manutenção, com recursos para trens. Os nossos trens são todos novos, trens com ar-condicionado. Hoje os trens têm o sistema gangway. Nós temos diminuído drasticamente o comércio ambulante dentro dos trens. A gente tem investido bastante na CPTM para que ela seja uma ferrovia, uma operação, ela tenha uma operação cada vez melhor. Por que a gente não vê isso, então? Por que o usuário do trem, da CPTM, e não só da CPTM, tivemos recentemente agora, há pouquíssimos dias, problemas na linha 8 e 9, que é da Via Mobilidade, e que também não adiantou nada, né? Privatizar lá, aparentemente, até agora não resolveu nada. Por que o usuário não concorda com o senhor? Olha, o que eu estou te explicando, Agostinho, a gente está trabalhando, está investindo, está melhorando as informações, os dados, está a cada dia melhorando a operação. As ocorrências elas vão acontecer. Infelizmente, nós estamos falando de 190 quilômetros só no caso da CPTM de via. A gente atravessa São Paulo de um lado para o outro e são muitos quilômetros. A gente está falando de 190 quilômetros de via corrida. Se eu considerar que são 2 vias, eu tenho quase 400 quilômetros, mais a região de Pátios. Então, tem muita área para a gente poder ser feito. A gente faz isso, para você ter uma ideia, toda noite a gente faz, através de um sistema de monitoramento, a análise de todos os cabos de rede aérea. Por trecho, claro, mas atendendo aí a todas as nossas vias. Quer dizer, o melhor que dá para fazer é isso? Não, a gente está sempre melhorando, a gente está sempre trabalhando para melhorar. Mas gradativamente a CPTM vem melhorando o seu papel perante ao nosso passageiro. Com todo respeito, acontecem ocorrências, Agostinho? Acontecem. A gente sabe, a gente noticia todo dia aqui. Acho que não é todo dia. Eu acho que a gente tem, como eu disse para você, tem melhorado isso gradativamente. É que talvez a gente esteja falando de todos os sistemas de operação. A gente está falando especificamente da CPTM. A CPTM tem melhorado gradativamente o serviço. Olha, com todo respeito de novo, às vezes eu tenho a impressão que as pessoas que cuidam da CPTM não usam a CPTM. O senhor não vai para o trabalho pegando o trem, eu imagino isso. E cumprimento o senhor por isso. Eu também não venho de trem.
Senão chegaria atrasado com uma frequência incrível e talvez nem tivesse mais aqui. Eu imagino que o senhor não para o trabalho, pega? Eu normalmente não vou de trem para o trabalho, mas muitas vezes volto de trem do trabalho. Sim. Eu moro em Santo André e uso a linha 10. O senhor não vai de trem, se o senhor puder dizer, por quê? Não vou de trem por uma questão do meu próprio trabalho, porque fica mais cômodo para poder estar despachando. É isso, fica mais cômodo trem. Porque o trem é ruim. Exatamente isso. Não é isso que eu estou dizendo, Não Agostinho. eu queria saber por que o senhor não pega o trem? Por que o senhor não pega o trem para trabalhar? Agostinho, nós temos um serviço que é um serviço de massa. O trem ele foi projetado para transportar muitas pessoas. Eu, na minha missão, como opção, eu tenho que tratar e-mails, tratar informações, mensagens, e o trem, as pessoas vão de pé, faz parte do processo. Então é ruim. Trem, ruim. Não é ruim, isso é assim em todos os Senhor lugares. Luiz, o senhor seguramente... trem de alta... Não, o senhor está falando com o coração, com a sinceridade que a gente espera ouvir. O senhor não vai de trem porque é melhor para o senhor não ir de trem. É simples não assim. Eu viria de trem para Bandeirantes se o trem fosse bom, se eu confiasse no trem. Eu não quero dirigir. Dirigir é muito chato, para mim pelo menos. Eu viria de trem fácil. Se eu conseguisse entrar sem me amassar inteiro, chegar no horário. Mas é exatamente isso. As pessoas que não têm essa nossa possibilidade, a minha e a sua, têm que se apertar no trem e sair do trem então, no trilho. Como eu te expliquei, o trem é um serviço de transporte de massa. Então, é normal em qualquer lugar do mundo, nos horários de pico, tem pessoas de pé. Isso ele foi projetado para trabalhar dessa maneira, porque se fosse diferente, eu teria que ter muitos sistemas para poder atender. A única coisa que eu disse que não é que ele não seja confortável, tanto é que eu falo para você que eu volto muitas vezes de trem para minha casa. Se não fosse bom, eu não usaria. O sistema ele é bom, ele é confiável, ele traz o resultado bom para a população, a maioria da população está satisfeita com isso. Olha, eu vou respeitosamente discordar do senhor, não porque eu possa falar em primeira pessoa, porque eu não conheço o trem, mas pelo que a gente está ouvindo aqui todo santíssimo dia. A senhora fala assim, não é todo dia. Não, pode ser. Acho que na quinta-feira passada não tivemos. Eu acho que não tivemos, que a gente tem a notícia, né? Porque há problemas que são menores que não chegam pra gente também. Mas fora isso, é uma sequência interminável. Pra gente falar do caso de hoje... há uma investigação, pelo que eu entendi, porque há uma suspeita de vandalismo, não é isso? Positivo. Isso mesmo. É isso mesmo. A ideia de vandalismo, essa suspeita surgiu a partir de algum indício? Sim, a gente tem, as primeiras informações que a gente tem é que ou pode ter um rompimento em função de algo que tenha sido lançado na via. Não, mas há alguma imagem, algum vestígio, algo que foi... Não, é o que eu falei, está em investigação ainda, Agostinho. Então, a possibilidade é vandalismo ou o que mais? Pode ser um problema de desgaste de um componente, mas como a gente faz as manutenções preventivas e corretivas, a gente provavelmente afasta isso. Mas pode ser que tenha acontecido isso de forma prematura, algum componente tenha sido desgastado e tenha quebrado. E aí, no caso, seria um problema de manutenção. Nessa hipótese. Se for nessa conclusão, sim, seria alguma coisa de componente, de material, e não de estratégia de manutenção, mas de componente que é utilizado na manutenção. Que no final das contas para o trem do mesmo jeito, né? E há alguma previsão de quando vai voltar, digamos, algo parecido com o normal? Mas já está normalizado o sistema já. Não está, não. Não está, não. Não? Não está. A nossa repórter estava na estação lá no Piquiri dizendo que estava um caos ainda. As informações que eu tenho é que o sistema já estava em processo de normalização desde as 10h20 e está caminhando para a normalização. Tá. Ok, e a normalização aconteceu como? O que aconteceu? Qual foi a operação que foi feita? Trocou um cabo? Na realidade, a gente fez um remanejamento de uma via para outra para a gente poder fazer a operação nas duas vias e atender a operação. Tá. E aí o trem circula normalmente, sem nenhum risco, Isso, com a mesma capacidade? Sim. Tá certo. E o senhor acha que vai ter uma conclusão final do que de fato aconteceu hoje em quanto tempo? Então, a gente está... agora eu vou ter que depender dos meus técnicos para poder fazer essa avaliação. Certo. Tá bom. Então, eu só queria que o senhor repetisse, então, qual é o nível de satisfação que a CPTM aferiu dos usuários? Mais de 80% entre bom e ótimo. Mais de 80%. Então, tá bom. Senhor Luiz Eduardo Argenton, diretor de operações e manutenção da CPTM, muito obrigado
pela entrevista que o senhor concede à Rádio Bandeirantes. E parabéns pela eficiência de mais de 80%. Obrigado, Agostinho. Bom dia para você. Bom dia. Olha, a gente tem que respeitar a pessoa, né? Eu espero não ter sido muito desagradável para o senhor Luiz Eduardo, a quem eu respeito, não o conheço, deve ter competência, né? Porque ninguém chega a diretor de operações e manutenção da CPTM se não tiver competência. Deve estar há 3 anos lá, ter competência mesmo. E aí sobra para o diretor para falar também, né? É o que eu disse aqui, diretor de operação e manutenção não é para dar entrevista, é para cuidar da operação e da manutenção. Que já é bastante coisa, hein? Já é bastante coisa. O que a gente precisa cobrar primeiro assim, eu peço desculpa ao usuário da CPTM, em nome da CPTM, se bem que eu não tenho nada a ver com a CPTM, peço desculpa em nome do senhor Luiz Eduardo, porque é uma disfarçatez dizer que o nível de aprovação do usuário é de 80%. Passaram esse número, a assessoria da CPTM, sei lá quem, passou esse número para o senhor Luiz Eduardo, e ele, lógico, com toda justiça, falou, não é de 80%, nem seria de 80%. Acho que nunca foi de 80% e acho que nunca será de 80%. Acho que eu não vou estar vivo aqui para ver a CPTM com esse nível de aprovação. Então eu lamento profundamente, peço desculpa ao usuário da CPTM que sofreu hoje, vem sofrendo já há muito tempo, ter que ouvir essa informação aí que infelizmente não condiz com a verdade. Fala aí, Guilherme. Vamos lá, Agostinho. Bom dia a você, a todos que nos acompanham. A CPTM divulgou agora há pouco, cerca de 10 minutos, que a circulação foi sim normalizada na linha 7 Rubi, mas o que ficam são os reflexos, né? A operação pode ter sido sim normalizada, mas ainda devido à velocidade reduzida desde o início da manhã, ficam reflexos de excesso de passageiro. Mas agora de tarde em diante, a operação já está normalizada na linha 7 Rubi, Agostinho. Tá bom, vamos ouvir então a satisfação do ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes, o ouvinte que é também usuário da CPTM. Vamos ouvir de quem usa. Não sou nem eu, nem o seu Luiz Eduardo, que não vai trabalhar de trem, porque ele sabe que não dá para confiar no trem. É só